Olá! Hoje nós vamos apresentar Rômulo Garcias, designer gráfico, artista plástico e poeta da melhor qualidade. Seja bem-vindo ao Supertrem. Rômulo, antes da gente entrar na sua obra, vamos dar uma voltinha pela sua história? Conta pra gente aí como é que a arte entrou na sua vida. Tem pessoas que dizem que, na verdade, a arte já está com a gente quando nasce, né? Por isso os meninos, quando eles desenham, fazem essas obras maravilhosas, que são os meninos. Acho que a gente esquece essas coisas, que a gente já é artista e o processo educativo faz com que os meninos esqueçam esse artista que, na verdade, eu acho que já mora dentro da gente. O processo pedagógico acho que acaba um pouco com isso e a gente esquece que a arte mora na gente. Então, é preservar esse menino até hoje. E como é que funciona a arte com você? Como é que você cria? Como é que você artifica, né? Tem um jornalista muito amigo e escritor chamado Francisco Mendes. Ele fala sobre esse processo de criação de uma forma muito interessante. A gente é quase jurássico, então naquela época tinha umas revistas, Tarzan, Zorro, Gibis e tal, que vinham com um encarte dentro de um instituto que chamava Instituto Universal. Nesse Instituto Universal, você fazia vários cursos. Era essa coisa da internet hoje, funcionava. O Instituto Universal era uma coisa parecida. Né? Isso, por correspondência. Você montava rádio, fazia curso de eletrônica e tal, tudo por correspondência. E meu pai, ele chegou a montar um rádio desse com essas coisas do curso desse Instituto Universal. Eu lembro quando aquele rádio começou a funcionar, na hora que ele pôs a válvula lá dentro, a gente ouviu, ele conseguiu captar, né? Eu lembro da alegria dele. Mas essa coisa da falta é porque, então, as revistas vinham com esse encarte dentro. E você tirava o encarte para mandar para o Instituto, por correspondência. Mas algumas histórias lá dentro, elas ficavam impressas nesse encarte. Na outra página, né? Tirava. O Chico fala isso, o Chico Mendes fala isso muito legal, e eu acabei incorporando essa história, eu acho que é muito interessante. As histórias acabavam, então você lia a revista, algumas eram completas, tinha histórias que não terminavam, porque ela tinha ido embora com o encarte, entendeu? Aí o que o Chico fala? Que a falta o fez escritor. Como ele não tinha a história terminada, ele mesmo é que tinha que terminar a história. E aí a falta, segundo ele, eu acho isso fundamental, a falta é que faz um escritor. É por não ter a história terminada e com a necessidade de terminá-la, é que o Chico virou escritor. E eu acho que essa coisa da arte, em mim, é muito próximo dessa falta. Tem uma frase, que eu não vou me lembrar o nome, é uma terrível com o autor dela, mas que fala que o alpinista escala a montanha porque ela lá está. O artista faz a obra porque ela lá não está. Então, essa eu acho que é falta. Eu fiquei pensando isso hoje à tarde, sabendo que a gente ia prosear sobre essas coisas de criação e tal, né? Eu acho que são dois caminhos. Uma é a falta, não é? Então, a arte é uma coisa que se cria por causa da falta. E outra é porque ela transborda. Eu nunca tinha pensado na falta. Uhum. Apesar dela ser bem óbvia, né? Agora que você falou, eu estou percebendo isso. É porque essa coisa não está lá, aquela frase não está pronta, ela precisa ser dita. E essa sensação que eu tenho de transbordamento é quando você vai num filme. Tem a sensação muito clara com o cinema. Quando eu saio de um cinema movido, mexido, né, e tal, aí eu tenho a sensação de que a espécie humana vale a pena, não é? Um daqueles filmes maravilhosos que a gente já viu vários e tal, que você sai do filme modificado e tal. Então, aí ela transborda, né? E transborda mesmo, mareja, né? Porque aí você fica emocionado, os olhos lacrimejam e tal. Eu acho que esse é o papel dessas coisas da arte. A falta e o transbordamento. Mas tem mais é terrível falar isso, porque também pode ser a travessia, como diria Guimarães, que também ela se põe no meio dessas coisas. Porque quando você fala em falta e quando fala em transbordar, parece que são dois extremos. Dois extremos, né? E o Guimarães fala que a vida se dá mesmo na travessia. Então, eu fico nessa dúvida, mas talvez a arte seja isso tudo, seja a falta, seja o transbordamento e seja a travessia dela. Né? Mas é engraçado que você tem uma frase que eu acho maravilhosa e muito verdadeira, e que você fala que a arte nasce da falta, mas ao mesmo tempo você tem uma frase que eu adoro, né? Que a arte é de uma inutilidade imprescindível. Uhum. Agora eu estou entendendo. É de uma utilidade muito pouco palpável, mas ela é imprescindível. Por isso é que ela é tão real e
preenche tanto essa falta, né? Eu acho que é de uma inutilidade, porque o Manuel de Barros fala muito sobre isso, desses inutensílios, né, que ele criava, né? Ele fala disso um pouco, dessas coisas. E há uma contradição, também, de novo, a contradição, porque se é inútil, como é que pode ser imprescindível, né? Mas aí eu vou citar, eu sou um guardador de frases, né, e de histórias e tal. Tem uma do Chico Buarque que é maravilhosa, que o jornalista uma entrevista e pergunta se ele seria, o que ele acha da literatura. Aí o Chico fala que a literatura não presta para nada. Assim, a literatura não presta para nada. Ele fala isso numa entrevista, eu achei curiosíssimo. Mas o grande barato é que, na sequência, o repórter também muito esperto, vira e diz se ele seria a mesma pessoa sem os livros que ele teria lido. Ele falou, claro que não. Então, essas coisas têm o mesmo valor. Essa frase que do Chico fala, e na hora que eu falo da inutilidade e tal, essas coisas, no fundo, elas têm o mesmo valor, né? Valor de ideia. Tanto uma... Não, os livros não prestam para nada, mas sem eles eu não seria o que eu sou, né? O que me constitui, o que me faz. É verdade, cara.